Você conhece a história de Inácio de Antioquia? Sabia que ele foi um dos primeiros bispos de Antioquia e discípulo de João? Quer saber um pouco mais sobre a vida e história dele? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor do projeto Geração de Samuel e hoje nós estamos aqui no nosso canal para dar continuidade a um quadro que estava parado, o quadro Histórias que Edificam. Hoje nós vamos voltar com a nossa série Os Mártires do Coliseu. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que se inscreva para não perder os próximos conteúdos que estão tão bons ou até melhores que esse. E se quiser dar uma olhada nos nossos últimos vídeos, o link vai ficar na descrição e no final do vídeo. Dá uma olhada lá que vocês vão ser edificados, falando sobre os mártires do Coliseu, sobre o Coliseu e sobre o primeiro mártir do Coliseu. Então dá uma olhada lá que você vai gostar muito. E hoje nós vamos falar sobre a história de Inácio. A nossa fonte é o livro Mártires do Coliseu. Tem muita gente aí que fica falando, mas de onde tu tirou isso? De onde tu tirou essa viagem? Gente, eu cito sempre a fonte. A fonte é o Mártir do Coliseu. Esse livro aí, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição também. Agora, além dessa fonte, tem uma fonte secundária, que o próprio livro cita, que alguns historiadores, dentre eles o principal, Eusébio de Cesareia, que foi um dos historiadores da igreja. Então, se você quiser saber tudo isso, é baseado em fonte, não em meu achismo. Eu vou falar a história dele hoje de uma forma um pouco resumida. Se quiser saber com mais profundidade, adquire o livro. Vou deixar na descrição, tá? Deus abençoe sua vida e vamos lá. Vamos aprender um pouco mais sobre a história desse pai da igreja. Então, gente, alguns historiadores acreditam, principalmente Eusébio, que quando Jesus uma certa vez esteve em Cafarnaum e que ele disse, olha, se quiserem entrar no meu reino, vocês devem ser como criança, lá em Mateus 18, versículo 3, a tradição acredita que uma daquelas crianças era Inácio, o garotinho que foi abraçado por Cristo. E ele, mais na frente, se tornou o bispo de Antioquia, que, eu vou falar também, foi devorado por feras no Coliseu. Inácio fora discípulo dos apóstolos Pedro e João. Aprendera desses mestres competentes a sublime ciência do amor de Deus. Contrapartida, nós vamos ter um opositor da igreja nessa época, o imperador Trajano. No 8º ano de seu reinado, ele começou uma expedição. Chegando em Antioquia, ameaçou com as mais severas punições todos aqueles que não sacrificavam aos deuses. Gente, nessa época, só para te contextualizar, não é que a perseguição estava a todos os cristãos, pelo ser cristão, mas o fato de você não sacrificar aos deuses era tido como uma ofensa para o Império Romano. Então eles não foram mortos por serem cristãos, como muitos dizem, mas por não sacrificarem aos deuses. É claro que uma coisa está implícita à outra, mas o motivo principal era esse. Os pagãos viam com maus olhos a igreja crescendo à sua volta e aproveitaram a presença do imperador para pedir a sua extinção. Ele foi imediatamente conduzido à presença do imperador. Então, porque ele era o bispo de Antioquia, né? Inácio foi imediatamente conduzido à presença dele, para ver se acabava com isso tudo, né, gente? Então, Trajano, assumindo um tom arrogante e desdenhoso, dirigiu-se ao idoso bispo. Gente, nessa época ele já era muito velho. É importante vocês saberem disso também. Com essas palavras, quem és tu, espírito ímpio e mau, que te atreve não somente a transgredir nossas ordens, mas também a aplicar, encarregar outros contigo para um fim miserável? Meigamente, Inácio replicou, os espíritos ímpios e perniciosos pertencem ao inferno. Eles nada têm a ver com o cristianismo. Tu não podes chamar-me de ímpio e mau, quando levo no coração o Deus verdadeiro. Os demônios temem a simples presença dos servos de Deus a quem adoramos. Eu tenho Jesus Cristo, o Senhor universal e celestial, e Rei dos reis. Pelo seu poder eu posso pisar em todo o poder
dos espíritos infernais. E quem é que possui e carrega seu Deus no coração e dá gol trajano? Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo e servem fielmente, foi a resposta daquele homem santo. Então não acreditas que também carregamos dentro de nós, nos nossos deuses imortais? Não vês como eles nos favorecem com o seu auxílio e que grande e gloriosa vitória obtivemos sobre os nossos inimigos? Vós estáis enganados ao chamar de deuses aquelas coisas que adorais, replicou Inácio, majestosamente. Eles são espíritos amaldiçoados, são demônios. O Deus verdadeiro é apenas um, e ele foi que criou os céus, a terra e o mar, e tudo o que existe. E apenas um é o Jesus Cristo, o Filho primogênito do Deus Altíssimo. E eu oro humildemente para levar-me um dia à possessão do seu reino eterno. Quem é esse Jesus Cristo? Não é aquele que foi posto à morte por Pôncio Pilatos? É ele de quem eu falo, volveu Inácio. E aí, gente, Inácio termina esse diálogo como diz nas Escrituras, né? 2 Coríntios, capítulo 2, 6, versículo 16. Neles habitarei e andarei entre eles. Então vamos ver que esse diálogo aqui entre os dois foi um diálogo de gigantes, né? E Inácio ele soube responder à altura pelo seu conhecimento bíblico transmitido pelos apóstolos. Por fim, o imperador ordenou que Inácio carregasse consigo o Cristo crucificado para a cidade de Roma em meio aos jogos do anfiteatro, como um prazeroso espetáculo romano, e fosse alimento das bestas feras. Quando Inácio ouviu a sentença, caiu de joelhos, erguendo os braços ao céu. Bradou numa êxtase de alegria: Ó Senhor, agradeço-te haver-me honrado com o mais precioso sinal da tua caridade e permitindo que eu seja acorrentado por teu amor, como foi o apóstolo Paulo. Inácio exerceu o bispado antes de Policarpo houvesse nascido. Contudo, ambos foram discípulos de João. João viveu até a idade de 101 anos. Ele consagrou Policarpo ao bispado de Esmina por volta do ano 90 de Nosso Senhor Jesus, antes de ter as misteriosas visões do Apocalipse na ilha de Patmos. Viveu alguns anos na Ásia Menor e deve ter estado frequentemente na cidade de Antioquia. Então é possível que quando Inácio morreu, João ainda estava vivo. É possível, tá bom, gente? Agora vamos falar um pouco mais aí sobre sua morte. Como é que o livro Mártir do Coliseu fala sobre sua morte? Os soldados conduziram ele à arena. Ele era um homem idoso e fraco. Foi levado aos pés da plataforma imperial. O prefeito, tendo ouvido de sua longa viagem desde o leste, tocado por sua idade e aparência respeitável, pareceu experimentar um sentimento de piedade e dirigiu-se-lhe nestas palavras: Admiro-me de que ainda esteja vivo após toda a fome e sofrimento que já suportastes. Agora, consente ao menos em oferecer sacrifício aos deuses, para que seja livre da horrível morte que te ameaça. E salva-nos do pesar de ter de condenar-te. Inácio disse: com tuas palavras brandas, deseja enganar-me e destruir-me. Sabes tu que esta vida mortal não tem atração para mim. Desejo ir a Jesus, que é o pão da imortalidade e a bebida da vida eterna. Vivi inteiramente para Jesus, e minha alma anela por ele. Desprezo todos os teus tormentos e lanço aos teus pés a tua liberdade oferecida. O prefeito, enraivecido com a linguagem ousada do bispo, proferiu num tom arrogante: já que este velho é tão orgulhoso e desdenhoso, deixai-o ser amarrado e soltai 2 leões para devolá-lo. Inácio sorriu com alegria. Com um ato de ações de graça no coração e uma súplica muda por forças, dirigiu-se à Assembleia nestes termos: Romanos, que testemunhais a minha morte, não penseis que sou condenado por crime ou má ação. É-me permitido que eu vá a Deus
o que anelo com insaciável desejo. Sou trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes da fera, a fim de tornar-me para ele um pão branco puro. Caiu então de joelhos, cruzou os braços sobre o peito e, com os olhos erguidos ao céu, esperou calma e resignadamente no momento que deveria libertá-lo dos problemas dessa vida e lançar-lhe a alma em seu vôo para a eternidade. Mais um momento, e os pequenos portões das passagens subterrâneas se abrem e dois leões saltam para a arena. Próximo ao Coliseu, há uma casa frequentada pelos cristãos. É a casa de Clemente, membro da família de Flávio, discípulo de Pedro. Para esta casa, os três amigos levaram os restos mortais do nosso querido pastor e prestaram-lhe homenagens fúnebres. Quando Inácio morreu, o Coliseu já tinha 27 anos de uso. Então, gente, foi assim que ele morreu, devorado por feras, mas mesmo assim manteve o seu testemunho. Quer saber mais fatos sobre a vida de Inácio, sobre a vida dos mártires do Coliseu? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo que está tão imperdível quanto esse. Se gostar, deixe seu like ou alguma coisa que você percebeu que não foi comentada aqui, comenta aqui embaixo o que você achou da história, o que você gostaria aí de que a gente vê a gente analisando, tá bom? Deus abençoe sua vida. E se quiser comprar o livro, não esquece, dá uma olhada na descrição, tá? Deus abençoe sua vida, graças a Deus.